Oi. Vanderlei, agora eu acho que deu certo. Fiz um teste aqui. Opa, agora deu. Agora melhorou o áudio. Pra mim tá melhor. Será que é o meu que tá com eco, que tava também? Que eu tô sem fone. Não sei. Eu acho que não. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, a gente faz como pode, com o que dá, com as ferramentas que a gente tem. Não é isso que a gente É ensina? isso, é isso que a gente tem. Você sabe que a perfeição é a morte, né? É. Eu tenho falado que Eu o dia que eu for perfeito, levantar as minhas mãos, Jesus me pega. Então, já pegou, né? Já eu pegou, né? não estou perfeito. Vanderlei, mas você... Mas E o conte aí, o que você maravilhoso, acha? o maravilhoso é isso. É a gente, pega para mim então, é a gente não se comprometer com ser perfeito, né? É a gente todos os dias experimentar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente, né? Porque isso que faz a gente de um ser humano, faz a gente ser um ser humano melhor, né? Porque aquele que acha que está perfeito, talvez seja aquele que mais precisa, né? Da nossa ajuda, do nosso apoio lá, enfim, né? Eu tenho visto você mentorear vários farmacêuticos. E começando com o tema da nossa aula aqui, que são os princípios. Esse é um deles, né? Então eu tenho lá, por exemplo, uma farmacêutica muito boa tecnicamente. E aí ela precisa fazer alguma coisa. E isso é o começo, né? O que você anda ensinando disso, Vanderlei? Então, assim, né, você sabe que eu sou farmacêutica, né, tenho várias formações em terapia holística, pós-acupuntura, enfim. Então, na verdade, eu pego tudo aquilo que eu já fiz, que deu certo na minha vida, acabo replicando, e eu tô sempre estudando, né? E a gente está sempre buscando coisas, né, que realmente comprovam se aquilo que a gente está ensinando, ela está no caminho, se a gente está no caminho certo, né, e se aquilo que a gente faz também está no caminho certo, né, porque a gente, querendo ou não, a gente precisa, né, às vezes buscar algumas provas. E quando você falou assim, vamos estudar aí as leis universais do sucesso farmacêutico, daí eu pensei assim, meu Deus, né? É uma palestra que eu tinha lá adormecida já fazia um certo tempo e agora vamos resgatar. E assim, ó, eu tenho trabalhado muito, né, nos últimos meses aí, né? Realmente uma agenda intensa. E eu vejo que realmente, assim, tem muitos farmacêuticos que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, porque não tem como buscar perfeição, né? A gente tem que estar num processo de evolução constante. E o nosso amigo que está lá na farmácia precisa entender que a vida é uma evolução, né? E que o universo, Deus, enfim, aquilo que a gente acredita, né, que está lá na nossa fé, ele está aí para nos ajudar, né? Para nos fortalecer. E por isso que hoje, né, ó, as minhas meninas já estão entrando aí. Ó. A maioria dos meus clientes hoje são mulheres, viu, Marcelo? Tenho alguns mentorados homens, mas vamos dizer assim que 80% são mulheres. As mulheres vão dominar o mundo. Só não dominaram ainda porque estão escolhendo a roupa, Vanderlei. Porque, e estão perdendo tempo com a maquiagem, enfim, né? Mas sabe que uma lei do sucesso, né, que dessas aplicações aí das leis universais, na verdade, ela se refere ao gênero, né? E pegando já esse gancho, né, na verdade seria a sétima lei, né, que a gente fala lá, né? Mas a mulher, ela está sendo muito cobrada, né? Pelo trabalho, pela perfeição, cuidar da família, cuidar de filho, enfim. E muitas vezes a gente está se colocando no papel muito masculino e esquecendo, né, do nosso papel feminino, né? Então, a questão de escolher a roupa, a roupa está mais aqui, né? Claro que apenas um comentário, né? Mas as mulheres vão realmente, e já estão dominando
a gente olha, por exemplo, o próprio ministério de Jesus, né? As mulheres estavam lá. Por que que eu estou falando isso? Porque a mulher tem algo que é muito importante para os dias de hoje, que eu vejo, que é a conexão com o paciente, com o outro. E eu julgo isso de uma forma muito poderosa, né? Olhando, claro que o homem tem que aprender isso também, mas a mulher faz isso de um jeito muito legal, que é a conexão com o paciente, né? Eu vejo que você ensina muito isso também, né, Vanderlei? Então, assim, ó, eu acredito que nós já estamos chegando num momento e que, na verdade, esse coronavírus aí, essa pandemia, né, que eu digo aí que a gente está vivendo num processo de evolução, né, e não de isolamento, ele veio muito para nos mostrar isso, porque a gente fala quanto tempo de atendimento humanizado, Marcelo. A gente está falando há muito tempo de atendimento humanizado, mas hoje eu já vejo que o processo de evolução do mundo ele já está um pouquinho acima. Não é mais só eu cuidando de você. É verdade. É o nós, né? O bom para mim é bom para você porque é bom para nós, né? E isso se reflete num ecossistema de trabalho. Né? Não adianta, por exemplo, eu dizer que eu cuido muito bem do meu farmacêutico dentro da minha empresa, da minha farmácia, mas eu não compro de fornecedores que são idôneos. Né? Eu uso, de repente, algum fornecedor que tenha trabalho escravo, enfim. Né? Então, eu acho que está chegando muito no momento do nós, né? De toda essa conexão. E a mulher, ela já trabalha muito essa questão, né? Do nós, do todo, né? Do conjunto. Ela já trabalha muito essa questão da família, né? E a família é nós, né? A Sim. família é a maior expressão do nós, né? De um ecossistema de equilíbrio, né? De qualidade, né? Exatamente. E é o caminho, né? Eu tenho ensinado muito, inclusive agora mesmo, eu estava gravando uma aula para um congresso, e eu estava falando isso, que isso é, na minha cabeça, um princípio universal. Né? Por quê? Nós aprendemos, vou falar de mim, e vou falar de várias farmacêuticas que eu conheço, nós aprendemos que nós éramos as pessoas da doença. Que a gente conhecia muito remédio, muito medicamento. Você é o cara do medicamento. E aí, o mundo está mostrando que nós somos os caras, as caras das pessoas, né, Vanderlei? E assim, ó, eu fico muito feliz pela oportunidade que o universo, né, vamos usar o universo, ele está nos dando nesse exato momento, porque quem realmente está conectado com a realidade, com o momento, e que está percebendo essa evolução, ele está mudando realmente a forma de trabalhar, a forma de empreender, né? Eu nem digo assim, né, buscando outras áreas, mas inovar mesmo dentro do seu trabalho, né? Porque eu me formei em 98. Naquela época existia muito a questão dos assinacêuticos ainda, né? Na época que eu me formei, ainda tinha a possibilidade em alguns estados aí do farmacêutico assinar 2 farmácias. Então é lógico, nunca que ia trabalhar. E hoje a gente vê a magnitude da profissão, né? Onde as pessoas estão indo buscar o farmacêutico, né? Eu quero ser atendido pelo meu farmacêutico, né? Botando, né, a mão no peito, dizendo assim, o meu farmacêutico cuida de mim, né? Então a gente está vivendo assim num momento que é crítico, mas num momento de grandes oportunidades, né? Para aqueles que entenderem assim, né, que não é uma profissão, é uma missão, é um propósito de vida e que a tua profissão ela é um meio para você viver o propósito, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a Cláudia está falando que cidade pequena ainda tem isso. Cláudia é lá de Fortaleza. Espero que isso se resolva, mas eu sei que o Ceará ainda tem realmente algumas coisas assim. Mas vamos lá, Vanderlei, o que você hoje dessas leis, né? Claro que tem aqueles princípios, mas leis, na minha cabeça, eles são os princípios que regem todo projeto.
Então, o que você tem aí para compartilhar com a gente? E depois, claro, eu tenho algumas coisas também que eu vou te perguntar. Mas o que você tem visto que é princípio? Porque existem princípios e existem regras. Por exemplo, hoje nós estamos falando de telemedicina. Mas há um princípio por trás disso. Então, o que você tem ensinado sobre isso? Eu sempre digo assim, ó, que nós somos seres, que nós somos guiados por regras e por princípios, que podem ser conscientes ou são inconscientes, né? Isso é fato, a ciência já comprova, né, que existem vários estudos, né, em relação a isso. Mas eu acredito que muito, né, dos resultados que a gente tem na nossa vida, eles são guiados por aqueles princípios. Ou por aquelas leis que nós colocamos como regra na nossa vida, né? Porque a regra, ela pode ser nossa ou pode ser imposta, né? Aí a gente tem as leis, a legislação, enfim, que são regras impostas. Mas você tem as suas regras de vida, eu tenho as minhas regras de vida, né? Que está dentro dos meus valores e dos meus princípios, né? Então, assim, eu estudo, eu gosto de ler muito, né, essas coisas de filosofia e ir juntando tudo para que as pessoas, na verdade, entendam. Quando a gente fala assim que a farmácia é um meio para você cumprir a sua missão de vida, a tua profissão é um meio para cumprir a tua profissão, a tua missão de vida, enfim, vai juntando tudo nisso, né? Vai juntando nisso tudo. E quando você entende que existem leis e princípios, né, que podem te ajudar, eu acho que a jornada acaba ficando muito mais fácil. Né? Eu tenho as pessoas, né, que eu acabo fazendo mentoria individual, eu sempre digo assim, né, quando a gente fala da questão de valores, enfim, escreva o seu livro de regras, escreva o seu livro de princípios, porque no momento de decisão, né, você vai ser guiado pelos teus princípios e pelas tuas regras, né? Eu juntei ali aquelas regras ali, quando a gente falou de princípios, enfim, eu trouxe uma palestra que eu fiz há muito tempo atrás, um treinamento, que era das 7 leis universais. As 7 leis universais. E assim, são aplicadas, na verdade, para todas as profissões, mas eu acabo, lógico, né, como a maioria dos meus clientes são farmacêuticos, a gente acaba pensando nisso tudo, né? Coincide, né, também com aquelas leis herméticas, né, que eram as leis do grande, né, do Hermes Trismegisto, né, exatamente. Né, filósofo do Egito, né, na verdade, né. E a primeira regra, né, que rege todo esse princípio, ele fala, né, que é o princípio do mentalismo. Ó, a Dani chegou aí também, ó, o princípio do mentalismo. Então, pensa assim, ó, você fala muito isso nas tuas lives, né? Que tudo está na nossa mente, que tudo é mental. O princípio do mentalismo, ele fala isso. Muitas coisas do que a gente hoje vive, do que a gente vivencia, primeiro elas foram criadas na nossa mente. Ai, que lindo! Tudo bem? E aí, pessoal? Momento. Ai, que coisa mais linda! Esse aqui é o delícia, Henrique, né? Vanderlei. Eu lembro dele bebezinho ainda. Agora vem mais um, né? Vem mais um, é o 6º chegando aí. Corajoso. Vamos lá. Então, assim, na verdade, né, é um primeiro grande princípio, né? Que tudo começa, na verdade, na nossa mente. Você sempre fala isso, e eu também sempre falo, né? Que toda valorização da nossa profissão, primeiro tem que vir de nós, da nossa mente, do nosso coração. Né? Que quando eu acredito, quando eu vivo, quando eu vivencio aquilo, eu passo isso para outras pessoas. E elas também acabam acreditando em mim, acreditando no meu trabalho. Né? Que como que eu vou comprar algo de você se nem você compraria de você? Exatamente. Né? Exatamente. Eu gosto muito disso, porque as pessoas querem mudar, né, Vanderlei? E a gente, claro, isso, cada um dos princípios daria uma aula. Eu já quero que você vá precisando, mas aí você comenta do princípio e eu ajudo aqui, contribuo também. As pessoas querem mudar o comportamento achando que vão mudar os sentimentos. Não vai. Você tem que mudar o que você pensa.
Eu gosto muito da Bíblia. E é muito interessante que depois... Eu não sei se você sabe, mas eu fiz seminário, Wanderlei. Eu não sei se eu já te Sério? contei isso. Então, eu gosto de estudar filosofia, essas coisas, porque o meu tio, né, que foi aí o meu grande mentor de vida, ele era seminarista, né? Então... E eu estudei, e aí eu fui ler, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, assim, ó, no que pensar. Você que está me ouvindo tem uma escolha a fazer no seu pensamento. Lá em Filipenses fala, por exemplo, no que pensar, tudo que for justo, verdadeiro, puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, você, farmacêutico, pega o código aí que a Wanderleia está passando. Lorenzo, vem cá. Me ajuda com o Henrique, por favor. Aqui você quer aparecer também? Pessoal, o Lorenzo quer aparecer. Oi, Lorenzo, tudo bem? Que lindo. Deixa o papai terminar. Por favor. Home office é isso. Participações especiais. Ó, eu aprendi isso. Isso é uma outra coisa, né? A minha vida é integral. Pessoal, essa coisa de vida profissional, Wanderlei, o pessoal precisa aprender isso. Nós somos único, integral, com áreas diferentes. Uhum. Mas beleza, vamos continuar. Então, primeiro pensamento. E na verdade, assim, né? Você mudou, ressignificou todo o seu pensamento, né? Para ajustar essa nossa nova realidade também. Porque o Marcelo era aquele cara do palco, o homem perfeito, lá, o líder, enfim. Agora ele trabalha de casa. Então agora todo mundo vê que aquele líder que estava lá, ele também conseguiu trabalhar essa parte, esse princípio, né? Do mental e ter as realizações dele, né? Então é maravilhoso a gente mostrar que a gente também é de carne e osso. É isso aí. Né? Muito bem. Qual que é o outro princípio que você tem aí? Princípio da correspondência. Uau, esse a gente já falou um pouquinho sobre ele, né? Eu adorei. É você entender que você precisa trabalhar o consciente e o teu inconsciente, né? Então, assim, a gente não fala que trabalhar de forma igual ou simultânea, enfim, mas você tem que entender que todo aquele teu pensamento lá, ele pode ser dominado ou pelo teu consciente ou pelo teu inconsciente. Vai ganhar quem? Aquele que tiver mais força, né? Então, qual é o pensamento que lá na primeira regra você firmou? Né? Então, agora, nessa segunda regra, ou neste segundo princípio, a gente tem que entender que precisa existir uma harmonia entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente executa, porque a nossa fisiologia, ela entrega, né? Não adianta eu chegar e falar para você assim, nossa, eu sou uma pessoa de sucesso, isso e aquilo, e eu tô toda a vida chorando e rindo, né? Então, é trabalhar ali aquilo que você botou, né, como teu primeiro princípio, né, o pensamento que você vai trabalhar, e ajustar ele de forma consciente, né, e inconsciente. E entender que algumas vezes no meio do caminho você vai tropeçar. Mas se existe essa harmonia, né, entre o teu plano espiritual, mental, físico, enfim, a gente daí já entra no terceiro princípio, né? Que o teu corpo vai vibrar do jeito que tem que ser, né? Vai vibrar. Já pode trazer, porque isso faz sentido agora. Então pensa assim, ó, Hawkins, ele trabalha muito essa escala, né, dos níveis vibracionais, né, dos padrões das nossas emoções, né, lá de medo, tristeza, até lá no 1000, que é a iluminação, alegria, enfim. O ser humano hoje em dia, a média das pessoas, ela tá vibrando aí pela escala de Hawkins em torno de 200 Hz. 200 Muitos, Hz. né? Que é um padrão vibracional baixo. Para você entender, a alegria é 600 Hz. A iluminação, os nossos seres iluminados, né? Buda, Jesus, enfim, passavam aí de 1000 Hz. Então, quando você trabalha o teu consciente e o teu consciente, você acaba entrando nesse terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Nada está parado. A partir do momento que você doutrina a tua mente, que você doutrina a tua fisiologia, você começa a entender que tudo vibra, né? E até aí já entra na física quântica, né? Enfim, né? Que acaba provando, na verdade, isso pra gente, né?
Os experimentos lá de Yamamoto, né, que mostrava os cristais formados na água, né, com as palavras positivas ou não. E você sabe uma aplicação que eu ando ensinando dessas duas coisas, Vanderlei? Que uma aplicação prática, tá? Porque o conhecimento só vai se transformar em sabedoria se houver aplicação. Você tem que vibrar na saúde para que o teu paciente fique saudável. O jeito... Eu estou vendo muita gente fazer live, Vanderlei, mas que live chata. Não dá para entender. Por isso que eu fiz com você, né? Eu estou escolhendo as pessoas de alta vibração. Ó, eu faço de pé, Vanderlei. Por quê? Eu quero dar umas dicas aqui, ó, de pé. Põe música. Você está querendo cuidar de um paciente diabético, mas você está com cara de doente. O seu cabelo... Entende, amigos? Eu estou falando, coloque amor aqui. Eu quero com carinho. Aplicação prática. No balcão, cara, os teus olhos são a janela da alma. Qual é o jeito? A tua linguagem, o teu cliente, o teu paciente, ele está percebendo tudo em você. Isso tem a correspondência daquilo que você quer. Você, muitas vezes, está conectado nessa vibe do empresário. Esse cara que não te valoriza, te reconhece. Cara, ô Vanderlei, a primeira coisa que eu faço nas palestras é falar para as farmacêuticas e o farmacêutico. Pô, olha aí os símbolos que você está usando, né? Olha aí como é que você está querendo passar autoridade. Então, isso é outro tema. Mas isso, as duas coisas, é aplicação prática. Muito legal. O que mais, Vanderlei? E a gente vê isso, né? Quando eu faço as mentorias individuais, aí eu acabo fazendo as verificações, eu uso algumas coisas das práticas integrativas que eu aprendi para ver realmente, né, para ver realmente se o meu cliente está evoluindo. Porque eu não posso medir ele só pelos resultados que ele me apresenta, pelo número de curtida, pelo dinheiro que tem no bolso. Né? Se o nível vibracional dele, a energia, a disposição, a fisiologia dele não mudou. Né? Então, a gente tem que verificar, né, isso tudo. E até é engraçado assim, né? Porque você já entrou no quarto princípio, isso, né? Que se fala da lei da polaridade, né? Que ela fala o quê? Que, na verdade, tudo tem dois polos, né? A verdade, na verdade, é uma meia-verdade. Porque a tua verdade é uma e a minha é outra. Mas o que eu estou mostrando para as pessoas? Né? Então, a gente tem que começar a entender que tudo é duplo. E se eu não passo realmente uma imagem de confiança, uma imagem verdadeira, a sabedoria de verdade, o ser humano ele vive nessa dualidade. Né? Então, eu vou escolher mostrar o quê? O meu lado, né? Onde eu posso ajudar as pessoas, onde eu passe sempre a verdade. A Fernanda está aqui falando. Fernanda é uma jornalista aí da tua região. Ela também está fazendo... A gente vai fazer alguns trabalhos... Eu sempre falo isso, que ela falou. A minha, a sua e a verdade. É muito legal isso. E a nossa verdade. É bem assim... Uma ideia sempre gera outras, né? A gente nunca tem uma ideia só, sempre vai vir três. E a gente tem que entender, assim, né, que tudo aquilo que nós estamos falando aqui agora, a gente está falando com base na nossa polaridade, né? Mas a pessoa vai entender com base na polaridade dela, na dualidade dela. Porque dentro da gente, né, a gente acaba tendo dois lobos, né? A Fernanda está em Jundiaí. A gente acaba tendo dois lobos, né? Aquele lobo que é um ser iluminado, que nos guia, que nos direciona, que observa, que tudo vê, né? Que vê os detalhes. Mas a gente também tem aquele lobo selvagem do instinto, né? Da força, da agitação, do irracional, né? E qual que a gente está usando, mostrando, colocando ele como regra na nossa vida, né? Como princípio na nossa vida. Sabe qual que é a aplicação que eu uso nisso, né? Trabalhando um pouco essa luz e sombra. Eu amo falar disso com uma turma nossa, que é a turma do LiderX. Nós temos um evento, inclusive,
eu estou orando aqui para que aconteça em setembro. Setembro vai ter 3 dias de imersão. Nós trazemos, Wanderleia, constelação, nós trazemos muito. E há um episódio lá que é luz e sombra, né? Então, a pessoa fala assim para mim, eu sou muito brava. Eu falei, que ótimo. Como assim que ótimo? Isso já fez eu perder empregos, relacionamento. Meu marido fala isso. Ok, você está usando no lugar errado o teu poder. E aí a gente passa um vídeo do Coringa, né? Onde o Coringa e o Batman, o Coringa tá assim, eu não sei se todo mundo lembra, e ele tá assim dentro da delegacia, e o Batman aparece, e aí o Batman fala alguma coisa assim, tipo, você tá querendo me destruir? E ele fala, não, o que seria de mim sem você? Em outras palavras, né? Então, essa dualidade do ser humano, essas duas coisas que você não é nem tão bom assim, e você nem é tão ruim assim, é uma coisa fantástica, né? Dá uma aula também, né? Dá, e assim, né, algumas vezes eu já fiz alguns trabalhos presenciais, onde eu trabalho, na verdade, essas leis com as mulheres, eu dou um espelho para elas se olharem. Ai, que legal. Olha aí, ó, vê essa questão olha, né, se realmente essa verdade que você está me dizendo é a sua grande verdade. É a sua grande verdade. Né? Porque nem tudo é e nem tudo não é, né? A minha verdade vai até onde chega a sua, né? Então, pessoal, aplicação prática disso, né? Tem um monte de gente aí que está trabalhando em lugares que não amam, vai para casa todo dia triste. Tá na hora de você usar o teu lado sombra, essa irritabilidade, bater na mesa e falar, chega. Tá na hora. Eu ensino isso para as pessoas. As pessoas querem ser passivas em todo o tempo. As pessoas querem ser... Então, utilize bem. Isso é autoconhecimento, né? É um outro tema para a gente poder falar. Eu estou adorando, mas continue, Wanderleia, que está faltando algumas aí. Então, ó, o quinto princípio seria, na verdade, o princípio do ritmo. O que é o ritmo? Existe como a gente ter sucesso na nossa vida, na nossa carreira, se a gente não trabalhar o princípio do ritmo? Tudo tem um fluxo, mas também tem um refluxo, né? A gente sobe, a gente desce, né? A gente trabalha aquelas ferramentas de jornada do herói, enfim, que a gente, né, para trabalhar a valorização do profissional. Existem várias ferramentas, na verdade, que dá para trabalhar essa questão do ritmo, né? Mas falando em princípio, né? Qual é o ritmo de vida ou o ritmo de atividade, o ritmo de estratégia que o farmacêutico está colocando na vida dele para dizer que ele vai ter sucesso para ser realizado? Porque muitas vezes a gente não tem o sucesso e o reconhecimento que a gente quer porque a gente não entende essa lei do ritmo. Sim. Porque quando a gente está quase chegando lá naquele diamante, não tem aquelas fotinhas lá, que a pessoa está lá quase cavando, lá está chegando quase lá no diamante, ela desiste? Né? Então, é o ritmo, é manter o ritmo, é manter a consistência, né? E outra, pessoal, tá tudo bem você não estar bem. Tá tudo bem. Eu gosto de mostrar um gráfico mais ou menos assim. Todos nós temos esse ritmo, pessoal, de sobe e desce. Qual é o ponto principal que eu gosto de trabalhar isso para todos aqui? Tenta ficar dentro de um limite não tão... Tem hora que eu tenho que me segurar, né? Porque eu sou... Mas não tão muito deprê. Claro que as pessoas têm essa curva diferente, né? A minha energia é muito alta. Quando eu acordo às 5 da manhã. Eu sou assim, entendeu? Mas é o meu estilo, é o meu jeito. E eu respeito todos. Mas tem gente que está um pouquinho abaixo, que está tudo bem também. Tem hora, por exemplo, eu não sei se eu já te contei, mas eu trabalhei dentro de uma indústria farmacêutica e eu quase fui demitido. Por quê? Porque eles me colocaram uma máscara
e dentro do HPLC, lendo aqueles relatórios. Eu sou farmacêutico industrial. Então, o ritmo, 2 aprendizados. Primeiro, conheça o seu e não sofra quando cair e nem comemore muito quando subir. O movimento, que coisa, que lindo isso, né? A gente não aprende isso na faculdade, né, Vanderlei? Não. E assim, ó, quando eu trabalho essa questão do lei do ritmo, eu acabo trabalhando muito a questão do flow, né? Você não vai viver num ritmo alto todas as horas do seu dia, mas aquele momento em que realmente você precisa de ter um resultado, de ter alguma coisa, existe aquelas curvas, né? Enfim, existem várias atividades que dá pra gente trabalhar o flow. Mas quando você entende o teu trabalho, o teu propósito, a tua carreira, a tua missão, você consegue, dentro de determinadas horas do teu dia, entrar em estado de flow para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a gente só precisa fazer aquilo que precisa ser feito. A gente não precisa fazer o extraordinário. O extraordinário, ele já existe. É verdade. Né? Então, pessoal, lei do ritmo. Se ame, se conheça. Ó, beijinho no ombro. Se conheça, porque tem hora você vai estar bem, tem hora você não vai estar bem. E não judie de você. Não maltrate você. Essa palavra judia é ruim. Não maltrate você. Né? Muito legal. Qual que é a próxima? Tá dando um pouquinho de eco de novo. Não sei se só para mim ou... Deu um pouquinho? Qual é a próxima? Então, a sexta, né? Na verdade, ela completa... Uma vai completando a outra, né? Por isso que eu digo que é um processo praticamente de coaching inteiro aí, né, Marcelo? É a lei da causa e efeito, né? Se você não trabalha a tua mente, a tua congruência, o teu ritmo, a tua fisiologia, a tua estratégia, enfim, você chega na lei da causa e efeito, né? Tudo aquilo que a gente faz, existe um porquê, né? E existe uma consequência. Entre o porquê e a consequência, existe a nossa escolha. Então, dependendo daquilo que você escolhe como princípio, como regra, como lei na tua vida, né, você vai ter um determinado resultado, né? Enfim. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa lei para entender quais são os resultados que nós estamos tendo hoje, que não estão nos agradando, mas não para lamentar, né? Enfim, entender qual foi a nossa escolha lá no passado. O que a gente escolheu lá que deu esse resultado agora e que agora a gente tem a possibilidade de tirar um aprendizado para mudar o efeito lá no futuro. É a lei da semeadura, né? Bem isso. Semeadura. Não tem como você plantar semente boa no cimento, né? Eu tenho uma aplicação disso fantástica que eu aprendi no marketing. E a Brenda está aqui, eu assisti a aulinha dela domingo. E, pessoal, pega esse código, porque esse código é tremendo. Dar e receber é um estilo de vida. Dar e receber, você não dá para receber. Você faz simplesmente porque você é abundante. Eu sou abundante. O pessoal fala assim, cara, você dá uma palestra por dia no YouTube, você tem uma porrada de vídeo no YouTube e tá tudo bem. Eu quero realmente que você pegue tudo de graça. O princípio, amigo, é o bumerangue. Tem gente, minha querida Vanderleia, querendo dar e querendo receber daquela pessoa. E aí sabe o que acontece? Fica com um monte de coisinha, tipo assim, eu fiz tudo por aquela pessoa, ela largou. Isso em relacionamento. Que delícia falar disso. Um dia a gente volta a falar disso, mas vamos falar de paciente. Eu fiz uma ingratidão, ela me trocou. Para de fazer coisas querendo receber daquela. Bumerangue, ó o bumerangue, ó. Joga, semeia, não sabe qual semente vai dar, dá uma quicada e volta na sua mão. Amigos, 17 pessoas aqui. Você faz ideia da quantidade de energia, de poder e de bênção que eu e a Vanderleia estamos te dando? Mas você faz ideia de como nós somos ricos, eu e a Vanderleia? E abundantes?
Porque esse estilo, né, Vanderlei, só tem quem é abundante. Quem não é abundante, dá, me ajuda. Cara, faz. Faz de graça para mim. Ontem, né, teve, até falando nessa questão da lei da causa e efeito, né? Teve uma pessoa que me procurou para ajudar a desenvolver o curso dela lá, enfim. Aí ela falou assim, mas eu não posso pagar pelo seu trabalho agora. Eu assim, tá, o que você precisa saber? Como que eu posso te ajudar agora aqui nessa conversa? Enfim, aí passei algumas oportunidades para ela, enfim, né, dentro daquilo que eu via, o que dava para passar numa conversa de WhatsApp, por exemplo. Aí eu falei para ela, só que antes de mais nada, antes de você começar a lançar o seu projeto, comece a pensar na lei da causa e do efeito. Quando você começa a dizer assim, eu preciso de ajuda e eu não posso pagar, eu não posso investir, você está vendo tudo, né, na tua vida como um grande custo, né, como um grande problema, que daí o problema vai ser o dinheiro. O dinheiro nunca é problema, o dinheiro é abundante para todo mundo. Mas quando eu coloco o meu futuro, a minha carreira, as decisões da minha vida limitadas à questão do dinheiro, qual é a mensagem que eu estou passando para o universo? Escassez. Se eu jogo a semente, né, de que eu não posso, que eu não quero, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não tenho dinheiro, o universo vai te dar menos dinheiro. Que a gente tem que provar, né, Marcela? Nossa mente, ela trabalha para isso, para provar que a gente tem razão. Então, não é a quantidade de dinheiro que a gente tem que faz com que a gente seja próspero e abundante. O dinheiro é uma energia. É aquilo que a gente... E, pessoal, você que está aí, pega isso, porque o marketing digital aprendeu, é um gatilho, isso é um gatilho emocional. Por quê? O estilo de vida meu é tão abundante, mas tão abundante, que a pessoa recebe. Eu tenho grupo de Telegram, eu tenho vídeos no YouTube, tenho isso. A pessoa recebe tanto que ela fala assim, quando você abrir alguma coisa, ela vai falar assim, caramba, eu preciso ir lá, porque eu recebo mais. Agora, só vive isso quem é abundante. Só vive isso quem é abundante. Pense nisso, tá bom? A Brenda tá aí, assisti a aula sua, foi legal demais, viu, Brenda? Continue. A Brenda, eu conheci ela no meio da pandemia, desesperada, que não tinha como trabalhar, diabética, grupo de risco, agora tá aí, ó, maior sucesso. Como diz a minha avó, metidinha, fazendo live. Olha, a Brenda, assim, é a filha que eu não tive. Que bom, bonitinha, muito bom. E a outra, gênero. E aí, né, a gente até já falou, né, na verdade, dessa sétima lei, né, que é a lei do gênero, né, e na verdade, o gênero, ele se manifesta em tudo, né, que é a criação. Existe sempre o pai, a mãe, né, o masculino, o feminino, e que se a gente não tem o equilíbrio, né, disso tudo, a gente não consegue muitas vezes empreender, né, se manter num trabalho, né, ou manter um ritmo, na verdade, adequado. Que não existe nada 100% feminino e nem nada 100% masculino. Né? Traduzindo isso para o nosso atendimento, a gente não pode nem ser tão agressivo em relação à venda, mas também nem tão caridoso em relação a nunca receber, né, um pagamento, na verdade, pelo trabalho, né, pelo nosso serviço. Né? Então, assim, tudo completa o todo, né? Se a gente pegar esses princípios, eles são os princípios que são da física quântica, que para mim são da Bíblia, né? Que independente de religião, enfim, que seja, né? Eles se completam dentro de uma vida de uma pessoa que tem princípios e que leva, né, isso como regra da vida. Eu gosto, Vanderlei, de aplicar isso quando eu vejo os papéis. Porque eu aprendo muito o gênero nos papéis, é uma aplicação. Então, para mim, tudo tem o seu papel. Então, vamos lá. Eu e minha esposa, papel. Ok? Pai, mãe, papel. O que está acontecendo muito? Na farmácia, o balconista tem o papel dele. O farmacêutico tem o papel dele. O médico tem o papel dele.
Eu lembro da Brenda falar, pô, você vai dar dieta? Será que é o seu papel? Só trazendo a live da Brenda para cá. Qual é o seu papel farmacêutico ao cuidar do paciente diabético? Então tá, se você não entender o teu papel, ó, só um pouquinho que a minha mãe chegou aqui, tá? Mãe, te amo. Neri Messias da Rosa, minha mãe. Ai, que legal. Ela sempre vem. Seja bem-vinda. Parabéns pelo filho. Parabéns pelo filho que você tem, assim, ó, realmente um homem de princípios. E ela fez um papel. E qual é a zica de tudo isso, tá? Quando você começa a... Olha, eu fiquei emocionado ao ver minha mãe. Mãe, tô com saudade, deve ser isso. Olha, meu olho encheu de água. Eu tô com saudade. Legal. Mas ela vai vir aqui. Ela tá lá no sítio, lá em Camanducaia, Vanderleia. Lá em Minas, tá lá reclusa lá. Imagina, então, né? Entender os papéis. Pessoal, não pegue um papel que não é seu. Você vai pagar por isso. Tá? Isso é muito complexo. Se isso é bom ou ruim, como você viu, eu disse, cada ponto de vista tem um ponto, mas o universo ele trabalha nesses papéis. Então, essas definições são relacionamentos, emprego, é muito importante isso, né? Né, Vanderlei? E assim, né, são atitudes, na verdade, que a gente precisa gerenciar elas durante toda a nossa vida, né? Se a gente tem objetivos, enfim, para fazer na vida, a gente tem que começar a criar essas imagens, traçar metas, os objetivos, né, colocar realmente aquilo que a gente quer no papel e diariamente fazer um pouquinho, né? Exatamente. É a história dos 2%, né? Fazer um pouquinho a cada dia. Você não precisa evoluir 30% em um mês, mas se você evoluir 2, 3, 5% no mês e se forem mudanças, né, consistentes, com certeza isso vai pro resto da sua vida. Por que não? Olha, né? A Michele tá aí, um beijo, Mi. A Mi tá aí. É outra querida, né? É outra querida. Estamos aí, né? Estamos aí. Terminamos, né, Vanderleia? As 7 leis falamos, né? Falamos, as 7 leis. Falamos. Pessoal, vamos encerrar aqui, porque temos alguns minutos. Meu coração se enche de alegria por algumas coisas. Primeiro, pela conexão com a Vanderleia. Eu acho que você, que é a minha audiência, até porque a live vai ficar salva, deve segui-la. Há muitas coisas por trás dos bastidores que regem esse planeta e que você deve conhecer. Se eu pudesse te dar uma dica, e eu posso, porque aqui o canal é meu e eu estou mandando, né? Eu e a Vanderleia. Não, a verdade é essa. Mas você está aqui, você precisa entender alguma coisa. E até porque tem muito estudante que nos segue. Saia dos muros da tua faculdade. Saia dos muros. Há muita coisa na psicologia para você buscar. Há muita coisa com os amigos da administração para você buscar. Há muita coisa com os amigos da engenharia. Eu fui esses dias ministrar uma aula numa universidade, eu estava falando isso. Nós temos que parar de ser preciosistas. Observe quanta coisa linda. Esses dias, já faz um tempo, né? Quando eu podia viajar, eu não viajo mais. Eu fui num sebo, Leis Dinâmicas da Prosperidade. Se você olhar aqui não tem Guyton, pessoal. Aqui não tem microbiologia. Aqui não tem. Sabe por que não tem? Uma, porque não é minha área. Eu já não estou nessa área. Mas a outra coisa é porque eu preciso aprender coisas que eu tenho que buscar. Se você teve contato com esse conhecimento que eu amo, eu fui buscar isso na PNL, eu fui buscar isso no coach, eu fui buscar isso na hipnose. A pessoa fala, você é hipnólogo? Não, eu estudei, é uma ferramenta. A gente nem fala, eu também já fiz curso de hipnose, mas a gente nem fala os cursos que a gente faz, porque... O Vanderlei, o pessoal fala assim, você é coach. Coach para mim é uma ferramenta. Eu sou o Marcelo Christian, filho da Neri, do seu Benedini.
pai do Lorenzo, do Ian, da Yasmin, pai do Henrico, pai do Felipe. Essa é minha... Esse sou eu. Uhum. Mas, e aí, o que você faz? Ah, bom, agora você pode falar comigo. Eu faço isso, isso, isso. Então, amigos, aprenda isso. Acho que o final da minha parte, eu vou passar para a Wanderleia, para de ser apenas selfie 1, que é lado técnico. Existe um mundo de coeficiente espiritual, e eu adoro isso, né? Porque o QS, que a gente tanto fala, existe um mundo de QE, além do QI. Há muito mais inteligência. Eu estou olhando aqui, esse é um livro maravilhoso, peguei agora, que o 8º Hábito eu adoro. O livro do sim, Covey. é ótimo. Uhum. Ele fala das 4 inteligências. Nós aqui estamos falando de 2 inteligências, uma do QS e a outra do QE. A galera só tem investido no QI. E aí ela vai num congresso, ela já fez 15 pós-graduações. E não usa nenhuma. Mas ela não tem capacidade emocional. Então, se conecte com Wanderleia. Eu não tenho mais condições e não faço mentoria individual. A Wanderleia tem um projeto incrível, eu já vi. Ela tem várias coisas para pegar na sua mão, para destravar o teu tópico aí do teu sucesso. Pessoal, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Se abra, se abra. Há um futuro incrível para você. Fora dessa parte técnica. Marcelo, você está desmerecendo tudo? Não! Mas isso é só uma base, um platô para você crescer. Falei isso, você concorda, Wanderleia? E é bem assim, né? Quando alguém pergunta assim, Wanderleia, mas o que tu faz, o que tu ensina no Pharmacoach? É isso, sabe? É isso, porque assim, a capacidade técnica, ou pegar uma ferramenta, uma roda da vida, um negócio assim que é o que o coaching, né, ensina de verdade, tá tudo aí à disposição, eu ensino de graça para quem quiser. Agora, olhar para as pessoas com uma visão de um ser humano que quer impactar na vida de outro ser humano, que quer cuidar de pessoas. Né? Eu sempre falo assim, né, que todo mundo fala, a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Eu digo que a gente, em alguns momentos, a gente dá o peixe, a gente ensina a pescar, a gente pesca junto, né? E outras vezes a gente fica lá olhando de longe, escondidinho, para ver se ele está fazendo a coisa certa. É isso aí. Né? E é isso daí. Né? Olha quanta prova social aqui para você, Wanderleia. Não esquece de dar nem tá valendo. Brenda, olha, Brenda aí. Dá o print na tela e posta isso, hein? Isso é muito bom. Isso eu vou conseguir aqui, não. Então, assim, a Brenda, a Tereza, enfim, né? Quando as pessoas falam assim, mudou a minha visão, não é porque eu ensino mais uma ferramenta. Não é a ferramenta que muda, é o jeito que ela aplica. E isso você fala com muita propriedade e com muita sabedoria todos os dias aqui pra gente. Não é o próximo curso, não é a próxima pós-graduação, não é nada disso que vai mudar a tua vida e a tua carreira. É a forma com que você se comporta com o conhecimento que você adquiriu. Aí, isso é sabedoria, né? E é a sabedoria que faz a gente mudar, né? O Wanderleia, eu também, nossa, graças, honra, glória a Deus, né? Devo tudo a Ele. Mas assim, eu falo, eu não mudo vida de ninguém. Não. Eu não mudo vida de ninguém, eu sou apenas alguém que encontrou no seu caminho e eu te ajudei a transbordar na sua vida e eu devolvi aquilo que eu estou recebendo. E aí eu estou estudando. Tudo está dentro de você. Não é isso, a gente não muda. É você que muda. Sabe por quê, Wanderleia? Porque tem um monte de gente que já assistiu meus cursos, minhas palestras, e você também, e continua igual e pior. Então, se eu mudasse alguém, eu queria que 100%, e, por exemplo, só de aulas, eu dei mais para uma instituição, mais de 58 módulos. Eu viajei esse Brasil todo. Então, quer dizer que todo aquilo que... Não, então eu não mudo ninguém.
Eu acho que você também não muda ninguém, Vanderleia. Nós somos apenas, vou falar de mim, apenas um envelope sujo que leva uma boa mensagem. Porque se Deus não tiver misericórdia de mim, Vanderleia, isso não é falsa modéstia, ó. As pessoas me veem assim e tal, mas não vê os potes de merda que eu tenho aqui, que eu carreguei, os meus sofrimentos, então, as minhas dores. Mas é isso. E é tão gostoso, né, a gente mostrar essa vulnerabilidade, mostrar essa coisa toda, que a gente, na verdade, tem aqui um coração enorme e está tentando contribuir. Eu adorei fazer essa live com você, Vanderleia. Amei mesmo. E sabe, Marcelo, assim, ó, nas minhas aulas, eu acabo dando muitos dos exemplos daquilo que eu já vivi, sabe? Por exemplo, assim, né? Teve uma vez uma paciente agora, 2 anos atrás, imagina, desde 2007, né? Eu faço atendimentos, né? Consultas, na verdade. Agora, uma em 2019 falou assim, mas é só isso sua consulta? Sabe? E eu conto o caso, o que aconteceu, como é que foi, né? Porque foi a expectativa de uma outra pessoa que gerou em cima dela. Então, é essa vulnerabilidade, é a gente mostrar que a gente erra, que a gente acerta, aquilo que a gente faz. Sabe? Isso tudo faz com que o exemplo transforme. Então, não sou eu que faço a diferença na vida das pessoas. O que faz a diferença é o que elas fazem com aquilo que eu falo. Que bom. Né? E é bem assim, né? Que bom. Ó, a Dani tá aí também. A Dani tá aí. Paiva. Pessoal, eu vou... temos que encerrar. Se tivesse aquela musiquinha, todo mundo assim, que delícia, que flow, que paz, que gratidão, que amor, que energia que eu sinto aqui. E eu quero agora, através dessa tela, que todos vocês sejam abençoados. Todos vocês têm um chamado, todos vocês têm um propósito, como a Vanderleia falou. Acontece que nós temos que aprender algumas ferramentas. Descortine os seus olhos para ver coisas além do que você já tem visto, tá bom? Eu quero aqui sugerir algo, não posso pedir nada, porque o meu trabalho e o da Vanderleia precisa, já que a gente é um envelope, o envelope tem que ser passado. Então, se você quiser e fizer sentido para você uma abundância, porque, Vanderleia, existem vidas abundantes e existem superabundantes. A superabundante é aquela pessoa que dá para ela e dá para os outros, que eu acho que é a nossa vida. Então, se fizer sentido para você, dê um print nessa tela, marque a Vanderleia, pega o código que você captou aqui e joga isso. Anota algo que a Vanderleia falou, anota algo que nós comentamos aqui, para que isso possa servir outras pessoas. Porque tem um monte de farmacêutico reclamando do piso, tem um monte de farmacêutico com pele de cordeiro. E você sabe, Vanderleia, que toda vez que você se veste de cordeirinho, o lobo aparece para te comer. É o que eu tenho falado. Então, tem um monte de vitiminha, farmaceutiquinho reclamando. Eu já fui assim um dia. Então, vamos levar essa imagem, tá bom? Obrigado a todos vocês. Tem um monte de gente aqui que entrou, um monte de gente aqui que veio, voltou. Vou deixar a live salva. E se fizer sentido, compartilha isso com outras pessoas. Tem um aviãozinho aqui. Pessoal, o legal é o seguinte, tá? Você sai do poço e joga a corda para outra pessoa. Eu tô sempre assim. Sai do poço, você saiu, a Brenda tá bem? Quantas pessoas a Brenda vai indicar a Vanderleia? Então, a Tereza saiu do poço, vai para trás, agora leva alguém para a Vanderleia ajudar. Ou outra pessoa, né? Mas esse é o recado. Tá bom? Tá bom? Ninguém, eu sempre digo assim, né, que ninguém cresce sozinho. A gente cresce vivendo em comunidade e não existe concorrência. Né? Isso nós já conversamos há muito tempo atrás, né, Marcelo? Assim, a gente já ensaiou essa live aqui várias vezes, enfim, não existe concorrência, não existe, todo ser ele é único. Quando a gente entender que todo ser ele é único,
ele vai compartilhar muito mais a sua sabedoria, o seu conhecimento, vai impactar mais pessoas, mesmo que você não fale assim do trabalho da Wanderleia e do Marcelo para outro farmacêutico, né, para ele não aprender o que você aprendeu, enfim, né, vamos deixar isso aqui na caixinha. Ensina você para outra pessoa, para o teu cliente lá da farmácia, para o teu cliente de balcão, para o teu paciente. Daí isso vai fazer a corrente do bem. Né? E para isso que a gente está aqui, né? Para continuar essa corrente. Marcelo, ó, muito obrigada, né? Dá um beijo aí nessas crianças. Então, hoje eu estava numa aula de vídeo. Meu professor até de vídeo deve estar entrando aí, né? Que eu estou fazendo curso de vídeo, de foto. Porque, né, não é só ser farmacêutica, né? Então, assim, a gente tá toda a vida estudando, né, Marcelo? Para levar o que é melhor para todo mundo. Obrigada. Beijo. Muito obrigada por tudo. Parabéns. Tchau, pessoal. Ó, não esquece do print da tela. Wanderleia, eu vou tirar o comentário aqui, ó. Fique aí. Vou tirar o comentário. Agora, ó, que esse sorriso lindo aí que você tem dessa polaca aí, né? Mas é boa, né? Não é polaca, né? Ó, pessoal, todo mundo dando print. Ó lá, ó. Aê! Pessoal, chegou a travar aí, ó. Tchau, galera. Beijo. Tchau, Wanderleia. Tchau. Beijo. Tchau.